Olá, boa tarde. Eu sou o pastor Raul Nogueira, no Focando Vidas, dentro do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Mais uma vez estamos aqui, nós fizemos um convite para que você estivesse junto conosco hoje. Estamos conversando a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. E se você está aqui é porque você realmente é interessado na Palavra de Deus e no Deus da Palavra. E nós queremos realmente dar boas-vindas se você é a primeira vez que está conosco. Se você chegou e não pode ficar todo o tempo, ou você vai entrar realmente preocupado com alguma coisa, nós temos o YouTube, Raul Nogueira Canal. Quando eu termino aqui, eu já passo para lá. Então, você pode pegar todas as coisas que nós falamos hoje e assistir tranquilamente no horário que você desejar. Bem, nós vamos começar como sempre, orando a Deus e agradecendo ao Senhor e pedindo que realmente você e eu estejamos juntos e você possa se interagir com a gente. Qualquer pergunta que você tiver, faça para nós. Mas ele está pregando, eu vou atrapalhar. Não é assim. Aqui é uma conversa informal, é um bate-papo onde nós estamos crescendo juntos, ok? Bem, antes de nós começarmos, nós vamos estar orando por você. Olá, Elenilda, tudo bem, minha querida? Nós vamos estar orando por você, orando por esses irmãos que vão estar conosco e que você possa estar realmente convidando outras pessoas para estar conosco. Se você puder realmente mostrar o nosso canal agora nós temos a playlist que está todinha arrumada por matérias, ou seja, por temas. Então, você quer entrar num tema específico, escatologia. Olá, Eduardo, tudo bem, querido? Se você quer entrar num tema específico, você entra lá e todas as lives daquele tema estão juntas. Então, é muito fácil agora, tá bem? Muito bem, nós vamos estar, antes de nós orarmos, eu queria apenas dizer para você que quanto mais você divulgar o nosso canal, mais o Google vai perceber que isso que nós fazemos é importante e vai também começar a apresentar, tá bem? Vamos orar? Se você tiver algum pedido, já coloque aí. Eu vou estar orando inclusive pelo José Viana, Eduardo, porque ele está necessitado realmente de investidores, ok? Se você quiser investir no missionário, aqui Eduardo, José Viana, fale comigo, me escreva aí mesmo. Aí ele pode passar para você a maneira pela qual você tem condições de enviar alguma oferta para ele, tá bom? Olá, Oscar, tudo bem, querido? Então vamos estar orando e, como disse, se tiver algum pedido, coloque aí. Senhor nosso Deus, Pai, nós louvamos o Teu nome, Te exaltamos e reconhecemos, ó Pai, que nós somos muito limitados. Então peço que o Senhor esteja, através do Teu Espírito, me conduzindo agora. E aquilo que falarmos seja realmente de acordo com a Tua vontade, com a Tua palavra, de acordo com aquilo que realmente o Senhor queria dizer. Deus seja com todos os meus irmãos que estão aqui conosco agora, aqueles que vão entrar depois, aqueles que vão entrar pelo YouTube, que o Senhor os abençoe e os guarde. E nós pedimos ao Senhor que esteja agindo na vida de algumas pessoas. Primeiro, eu quero orar pela Dina. Ela é uma pessoa totalmente envolvida com banda, quimbanda, candomblé, desde criança, passando por momentos muito difíceis, mas hoje ela tomou uma decisão para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que o Senhor possa cuidar dela, possa fazê-la crescer, que ela possa realmente ter experiências maravilhosas com o Senhor. E queremos orar pelo Eduardo, Deus, que trabalha no Peru, e que aí ele escreve como José Viana, que o Senhor possa estar levantando, inclusive, pessoas que queiram trabalhar com ele. Mas ele está precisando agora de recursos financeiros. E então, Senhor, que o Senhor possa estar tocando o coração de pessoas para que o Eduardo possa ser suprido
nas suas necessidades financeiras no Peru, onde ele está realmente fazendo um trabalho maravilhoso. Pai, nós queremos orar agora, especificamente pela Rebeca. Rebeca fez um procedimento hoje, ela tem um pequeno câncer no pulmão, foi feito um procedimento e agora nós estamos aguardando também ela melhorar do coração, Senhor. Ela é jovem, então, meu Pai, que Tu possas estar pondo a Tua mão de poder sobre ela e restaurando completamente a sua vida. E entregamos ela realmente aos Seus cuidados. Lembramos do Chiquito, Francisco Cardoso, que também tem um problema que está na cabeça, no pulmão, em outra parte. Ele tem feito procedimentos. Hoje, a sua esposa, Ivani, me falou que ele está mais ativo, mais animado, então que ele possa realmente ser completamente restaurado. Deus, o nosso irmãozinho Sebastião, Senhor, Nenezinho, ele, nós sempre temos orado porque ele teve um câncer na cabeça, o Davizinho não tinha tônus muscular, e os dois estão na mesma fase, estão começando a aprender a reandar, a falar, mas hoje o Sebastião amanheceu com febre. Então, meu Pai, que não seja nada, que seja simplesmente algo passageiro, uma gripe, e que o Senhor o cure sem necessidade de levar para o hospital. Seja, Senhor, com a Igreja Batista Regular Filadélfia, que completa 43 anos de existência amanhã, dia 23. E também a ISP, a Igreja São Paulo, a Igreja Chinesa, também deve completar 60 anos. Que o Senhor esteja com aquelas duas igrejas e que elas continuem pregando a Tua palavra, continue testemunhando do Deus vivo. Lembro também igrejas chinesas daqui, de língua mandarim, e também as cantonesas, Pai, que Tu possas abrir as portas para que eu possa ministrar ali. E nós já tivemos ali umas 2 vezes, mas eu gostaria realmente de estar ajudando eles a crescer. Peço por todos os membros da IBNA, pelos seus pastores, que o Senhor os guarde, que o Senhor realmente os proteja, a igreja que nós estamos frequentando como membro, e que eu possa de alguma forma também ser útil na igreja. Te agradecemos por esse tempo, pedimos pela Ju, pela Hélia, que o Senhor possa estar restaurando ela, Senhor, em todas as áreas, meu Deus. Pedimos também, Deus, pelo Thales, pelo Roberto, pela Liliana, todos aqueles que estão aqui, Senhor, conosco, que o Senhor esteja agindo poderosamente. Pedimos pela esposa do Oscar, Senhor, Deus. Ela também tem feito alguns procedimentos e que o Senhor possa restaurá-la por completo no nome poderoso de Jesus. Também lembramos, ó Deus, da mãe da Ruth, Senhor, aqui de Campinas, que estava com sequela, Senhor, da Covid, e que ela possa ser também completamente restaurada. Deus, também o Tom Zé, Senhor, que o Senhor restaure o Tom Zé, que o Senhor ponha a Tua mão de poder sobre ele, que ele possa ser recuperado fisicamente, Senhor, mas acima de tudo espiritualmente. Então, Deus, nós entregamos cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos, outros que ainda estão com problemas, Senhor, o Jefferson, Senhor, que também sofreu um acidente e está se recuperando, que o Senhor o guarde, o proteja e que ele possa realmente ter condições de voltar ao trabalho normal o mais rápido que for possível. Entrego esse tempo a Teus cuidados, tudo aquilo que vamos falar, nós entregamos em Tuas mãos, no nome poderoso do Deus vivo, o Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, muito bem. Nós estamos aqui, estamos em Apocalipse, capítulo 2. Nós já vimos lá no capítulo 1 uma série de coisas maravilhosas a respeito de Jesus. E como a gente tem comentado, e eu não vi nenhum comentário até hoje, nenhum livro que comentasse o que eu estou falando, mas se tiver, por favor, me mostre, que eu gostaria de ver o que esse autor está escrevendo. Algo que eu gostaria que vocês prestassem atenção quando lessem de novo Apocalipse. Foram faladas coisas para o Senhor Jesus aqui, no capítulo 1, e essas coisas a respeito dele
cada igreja que ele está colocando alguma instrução, alguma repreenda, ele sempre amarra algo a respeito dele com aquilo que a igreja está fazendo. Por exemplo, nós já estudamos a igreja de Éfeso, uma igreja que foi elogiada. 30 anos depois, nós vemos o Senhor puxando a orelha dessa igreja, porque eles conservavam apenas a parte doutrinária, mas não tinham vida. Eles estavam simplesmente... Olá, Mauro, tudo bem? Eles estavam simplesmente vivenciando minha sobrinha Priscila, querida, maravilhosa. Deus abençoe também seu maridão. Então, olá, Maura. A paz, querida. Então, Éfeso tinha sido elogiada. Ela tinha realmente algumas marcas que a gente sempre fala dos Tessalonicenses: uma fé operosa, um amor abnegado, uma viva esperança na volta do Senhor. Nós já vimos que Paulo chama lá em Atos 20 os presbíteros de Éfeso, dá uma receita de bolo espiritual para eles, como que eles deveriam fazer em diversas áreas, e deixa bem claro que nunca mais eles o veriam. 30 anos depois, através de João, o Senhor puxa a orelha deles e vimos que eles haviam conservado a doutrina, mas haviam se afastado. Oh, minha queridinha! Haviam se afastado do primeiro amor. Então, é aquilo que eu sempre falo, eu vou morrer repetindo. Mergulhe nessa palavra. Ou seja, quando você conhecer profundamente a palavra do Senhor, você vai ter experiências com Deus da palavra. Então, igrejas, eu falei, igrejas de um lado são frias, farisaicas, igrejas legalistas, que conhecem a doutrina, conhecem a palavra, mas não têm vida. Por outro lado, pessoas fugindo disto caem no misticismo, buscando o poder de Deus, e muitas vezes o poder que eles vão estar usufruindo não é do Senhor. E a palavra, para que isso não aconteça, para que não haja esse desequilíbrio, diz: errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus a fundo, as manifestações sobrenaturais vão estar debaixo do crivo da palavra. E aí você vai saber se é de Deus ou não, e Deus vai se manifestar de forma especial. Vimos então no capítulo 2, com essa igreja de Éfeso, dizendo que aparentemente no começo, como eu tinha dito, parecia que ela estava sendo elogiada, e de repente o Senhor puxa a orelha, né? Porque eu até comentei, tem uma série de coisas que é falado aqui no começo dessa igreja, que tem muitas igrejas nos dias de hoje que nem isso fazem, não é? Mas no final ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Não adianta você ter uma ótima doutrina e não ter realmente uma experiência pessoal com Deus, não ter vida. E a vida, muitos buscam só a vida sem a palavra, vão cair no misticismo, vão pisar sal grosso, fogueira santa e qualquer outra coisa que não tem base bíblica nenhuma. Bem, a segunda, que é a igreja de Esmirna. Presta bem atenção no que vai ser falado com respeito ao Senhor Jesus e como isso que foi colocado para Jesus tem algo interessante para essa igreja. Olha só. Ao anjo da igreja em Esmirna, ou seja, ao pastor, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último. Presta bem atenção no que vai falar. Que esteve morto e tornou a viver. Então está pegando algo do Senhor Jesus e dizendo: olha, esse que escreve é o primeiro e o último. Ou seja, o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus Todo-Poderoso, que nós já vimos, o Alfa e Ômega. Mas ele fala algo que ele vai comentar com respeito àquela igreja.
Olha o que ele diz: que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, a esperança da vida eterna vem da própria ressurreição do Senhor Jesus. Olha o que ele vai falar para essa igreja, como tem realmente algo que realmente se refere, ou seja, aquilo que ele falou, como realmente tem algo com essa igreja. Olha o que ele fala: conheço a tua tribulação. Claro, se ele passeia no meio das igrejas, conhece o pastor está na mão direita dele, ele conhece o que aquela igreja está passando. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Então era uma igreja que não era rica, uma igreja pobre, mas tu és rico. Olha que coisa interessante. Vocês vão ver que é exatamente o inverso do que o Senhor fala para a igreja de Laodiceia. Aqueles que pensavam que eram ricos, mas eram pobres, né? Pobres espiritualmente. Mas aqui ele está falando: tu és rico, rico espiritual. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Meu Deus. Quando nós lemos essa parte, não é? Essa igreja Esmirna era um porto marítimo, né? Mais ou menos 56 quilômetros ao norte de Éfeso, que nós já estudamos, e hoje parece que é chamada de Izmir, e ele era um centro do culto imperial de Roma, por isso que é chamado então de sinagoga de Satanás. Lá eles adoravam o imperador como se o imperador fosse Deus. Olha só agora como aquilo que foi falado para Jesus, que ele esteve morto, agora está vivo, olha o que está sendo falado para a igreja: não temas. Lembra que ele falou que eles estavam passando por tribulações, por problemas, não é? Não temas. Não temas as coisas que tens de sofrer. Então ele está já avisando aquela igreja: olha, vocês vão passar por momentos difíceis, mas eu vou estar com vocês, porque esta era uma igreja fiel. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós. Lembram? O Senhor Jesus foi preso e até chegar à morte, não é? Então ele já está avisando: olha, da mesma forma que eu sofri, da mesma forma como eu fui preso e morri, então há grandes chances também de acontecer isso com vocês, ou seja, Deus vai permitir, não é? Então ele fala: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, esse final aqui é um final muito forte, porque ele diz que eles iriam passar, essa é uma maneira poética de falar, não é? Uma provação de 10 dias. Eu até uso essa passagem aqui dessa igreja para dar uma ilustração. Quando nós estudamos, e por isso que é bom você estar conhecendo bem a palavra, quando nós estudamos Romanos, ok? Lá no capítulo 5, versículo 3 em diante, e estudamos Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante, nós falamos, já pregamos isso, como se fosse uma escadinha, onde você vai subindo, onde você, diante da tribulação, você se regozija, não sendo um masoquista, mas apesar do problema, Senhor, o Senhor está comigo, me alegro em Ti. Porque a palavra fala: alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos, né, no Senhor, né? Então, ele diz para você se regozijar diante da tribulação e perseverar. É a expressão que ele vai usar. Dá uma olhadinha lá em Romanos 3, 4, 5. Você vai ter que perseverar diante dessa tribulação. E depois, perseverando, você vai ter uma experiência da intervenção de Deus nessa tribulação.
E por causa dessa experiência, você vai ter, e olha só, não é interessante? Você tem a tribulação, você se alegra porque o Senhor está com você nessa tribulação, você colhe uma experiência e você vai ter esperança. Você persevera, você tem uma experiência com o Senhor e você vai ter esperança, porque basta o dia o seu próprio mal. Todos os dias você vai passar por tribulações. Eu sempre uso esse 10 dias apenas como uma ilustração. Imagina você é um crente novo, tá achando que se converteu agora, não vai ter mais nenhum problema, nem pecado você vai fazer mais, e não é isso que a palavra nos ensina. E de repente vem uma tribulação. Quando chega o primeiro dia, você está meio assim, no segundo você já está desesperado, e aí, vamos supor que fosse de 10 dias a tribulação. Você estaria completamente desesperado. Aí Deus vem e entra com o livramento. E você tem a primeira experiência com o Senhor. Aí, o que vai acabar acontecendo? Você vai ter esperança para a próxima. Vamos imaginar que o Senhor manda de novo 10 dias. Você não sabe o que é 10 dias. Como você já teve aquela experiência, você tem uma esperança que o Senhor vai intervir. Passa o primeiro dia legal, segundo, terceiro você já começa a ficar, na quarta você já está meio assim, e aí, quando está no 10º, você já está desesperado. Aí o Senhor vem e entra de novo com o livramento. Aí você tem esperança, segunda experiência. Imagina que várias vezes você tivesse uma tribulação só de 10 dias, só para ilustração, e você vai aprendendo a perseverar. Vai chegar um momento que quando chegar no 10º dia você está perseverando no Senhor, você vai colher uma nova experiência e Ele vai aumentando o nível, porque o que Ele quer é que a tua fé amadureça. E muitos de nós esperneamos, não é? E olha no que o Senhor fala aqui para essa igreja. Não temas. Tem pessoas que não, vamos dizer assim, tudo que vem, e nós já conversamos com uma pessoa que está assistindo agora, muitas e muitas coisas que acontecem estão aqui na cabeça. Meramente na cabeça. E ela gera adrenalina, ela fica com medo, fica... E aquilo, é óbvio, vai atacar o corpo. É uma consequência natural, não é? Aí, se ela realmente entendesse o que a palavra fala, que a palavra de Deus é perfeita e restaura a alma, ela descansaria, ela estaria exatamente fazendo o que está aqui. Ela perseveraria diante de qualquer tribulação verdadeira, e as que não são verdadeiras ela rejeita, repreende, não é? Porque ela vai sempre ter experiências com Deus, e o Senhor vai aumentando para que ela se torne cada vez mais forte. É o que está em Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante. Ela vai crescer para que ela tenha uma fé madura. E por isso que ele fala, não temas. Por quê? Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, seja de algo real, porque aqui no caso era real, não era imaginário, não era criado na sua cabeça. Não temas. Perto está o Senhor. Antes apresentai diante dele as suas petições através da oração, da súplica, e agradecendo ao Senhor. E qual é a consequência da pessoa que faz esse exercício e coloca nas mãos de Deus? Vai ter paz. A paz que está acima da circunstância, onde o Senhor vai guardar a mente e o coração, que são os dois alvos de ataque do diabo. Bem, tem pessoas que estão passando por dificuldades, por problemas, porque tem raízes que precisam ser arrancadas. Não adianta criar uma muleta como simplesmente remédios ou qualquer outra coisa, não é? Tem que arrancar a raiz. E para arrancar a raiz tem que realmente conhecer qual é o problema e analisar o problema. E como eu sempre falo, cada problema tem 3 pontos. Ou eu é que resolvo, se sou eu que estou
Se sou eu que estou criando o problema, eu tenho que resolver. Ou uma parte é de Deus e outra parte é sua. Então faça a tua parte, Deus fazer, deixa Deus fazer a dele. E outro problema é só de Deus. Não se mete nisso. Apenas entrega na mão do Senhor e descansa. Então, essa palavra do Senhor é muito clara para esse grupo. Não temas. E eles já estão sendo avisados. Não temas as coisas que tens que sofrer. Ou seja, o Senhor está falando, está comunicando isso para aquela igreja. Vocês vão passar por problemas reais, verdadeiros. Não são problemas imaginários, problemas que estão apenas na sua mente, no seu coração, não é? Não é um medo sem base, mas aqui ele está avisando, não temas as coisas que tem que sofrer. Por quê? Como era uma cidade marítima, e ali se adorava realmente o imperador como se ele fosse um deus, se você é um crente de verdade, e eles eram, eles não iam querer chamar o imperador de Deus, Quírios. Eles iam falar, e esses Quírios, Jesus é Deus, Jesus é Senhor, não é? E com isso eles poderiam ser presos, como ele avisa, e até mortos. Então ele fala, não temas as coisas que tens de sofrer. Jesus é o modelo para ele. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Isso era real, não era algo imaginário. Isso era algo que estava acontecendo. A cidade era dominada por Roma, né? Para ser dispostos à prova, que é o que nós comentamos. Lá, dá uma boa lida de novo, leia de novo e leia de novo. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4 e 5, mas principalmente 3 e 4. E Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante, que fala que o alvo do Senhor é amadurecer a tua fé, é você realmente ser completo nas mãos dele. Então serás posto à prova. Será que você vai negar o Senhor? Eu estava até comentando, se de repente houvesse aqui uma mudança, né, em termos de governo, e você estivesse aí nas mãos de alguém que não teme a Deus, alguém que simplesmente vai proibir que você fale de Jesus, que você estude a palavra, que você realmente faça aquilo que você tem que fazer, o que aconteceria? É possível que Deus permita isso acontecer aqui no Brasil. Eu espero que não, mas é possível. Isso tem ocorrido em outros lugares, não é? Então, vai ser uma peneira. Quem realmente é do Senhor vai perseverar. Quem não é, vai pular fora. E aqui, eles estão sendo avisados. Alguns dentre vós serão colocados em prisão, postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, ou seja, se for necessário. Lá na grande tribulação, quando a igreja não estiver mais aqui, porque nós seremos retirados antes da grande tribulação, na primeira parte o anticristo vai dar uma de bonzinho, vai fazer aparentemente o bem para todo mundo, não é? Ele vai receber a chave de todo o globo, vamos dizer assim, em todas as áreas, mas nos 3 anos e meio finais, ele vai começar então a mostrar quem ele é. Ele vai, naquele templo que ele vai autorizar a ser reconstruído, que é o terceiro templo, que os judeus estão aguardando com tanta ansiedade. Eu estava vendo recentemente as roupas e os objetos já totalmente prontos, aqueles que serão utilizados no templo que eles vão erguer, não é? E aqui a palavra fala, eles serão perseguidos e vão ter que decidir se recebe ou não a marca da besta. E aí vem aquela, perseverar até o fim. Ou seja, aquele que não negar o Senhor não negará. Aquele que negar, infelizmente, estará longe dele. Não é mais igreja, esse período não tem nada a ver com a igreja saiu. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
E ele fala bem claro, ser fiel até a morte. E esses da grande tribulação, muitos que estão hoje até nas igrejas, se vão, porque o Senhor viesse a nos arrebatar hoje. Muitos de igreja, muitos dentro de pastores e outros, não é? Vão ficar se não nascer de novo de verdade. São meros religiosos. E eles vão enfrentar esse período da grande tribulação. E eles só vão ter duas alternativas. Ou eles vão rejeitar Jesus, ou eles vão aceitar Jesus. Se aceitar Jesus, eles vão estar... Ô, Marilene, acabei de ver você agora, Eliane também. Se eles receberem a Cristo de verdade, se eles realmente têm uma experiência com Ele, eles vão perseverar, vão fugir, se esconder, mas se forem pegos, possivelmente serão mortos, mas serão salvos. Ele fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Bem, ele fecha dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Claro, e a palavra fala, se você nasceu de novo em Cristo, você não é só vencedor, você é mais do que vencedor. E você pode ter certeza que, se você partir agora, estará na presença de Deus. Se você for arrebatado, estaremos juntos já de imediato. Cada um de nós vamos passar realmente por esse período do arrebatamento. Os que já partiram em Cristo, que estão com o Senhor, vão estar voltando com Ele, sendo ressuscitados e serão então arrebatados juntos com os que estiverem vivos. Se eu, por exemplo, por misericórdia do Senhor, estiver vivo, nem pela morte eu passo. Mas se eu morri, o Senhor me traz, eu ressuscito. E aí, tanto aquele que ressuscitou como aquele que foi transformado será arrebatado e encontrará com o Senhor nos ares. Vai ser um período onde nós vamos estar recebendo os galardões, não é? Enquanto aqui na terra vai estar dando problemas terríveis. E eu espero realmente que todos que estejam me ouvindo tenham certeza da salvação. Amém? E ele fechou bem claro, né? Bem claro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Por que não sofrerá dano da segunda morte? Porque a primeira morte é essa física, né? A segunda é espiritual. E quem não tem Jesus estará por toda a eternidade longe do Senhor. Amém, Marilene? Muito bem. Isso é a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. Gostaria que vocês estivessem estudando as 7 igrejas, não é? Se você quiser comentar alguma coisa, pode comentar agora, pode escrever algum acréscimo, algo que eu talvez não tenha falado, tenha esquecido, tá? Deus é fiel, Elenildo, e ele realmente cumpre tudo que ele falou, tá bem? Eu queria apenas acrescentar isso. Nós estamos numa fase onde muitos, por qualquer probleminha, já saem murmurando. Aqui ele fala de tribulação, né? Por momentos difíceis. Nem todos nós temos todos os dias maravilhosos. Muitas vezes nós passamos por problemas, por conflitos, não é? Perda de emprego, ou saúde, não é? Relacionamentos quebrados, tantas coisas que vão ocorrendo. Mas a pergunta é essa: você, diante dessa tribulação, você tem perseverado? Porque, com certeza, se você persevera, Deus vai te dar escape. Você vai ter experiências com o Senhor. E isso vai gerar esperança. Sabe, irmãos, eu fui lá no meu passado. Eu tenho uma pessoa que sabe que eu estou falando. Eu fui criada numa família hipocondríaca.
Então o hipocondríaco, ele gera uma série, olha lá o Eduardo lutando cada dia, né? Então o hipocondríaco, ele cria doenças. Todo dor no corpo, qualquer coisa que eu tinha era câncer, era qualquer coisa já de morte, não é? E eu sentia mal, meu coração disparava, não é? Por quê? Meu pai era hipocondríaco, minha avó de 100 anos era hipocondríaco, todo dia ele acordava e dizia, quase eu morri hoje, né? Quase eu morri essa noite. Isso foi anos e anos e anos ela repetindo isso. E casei com a minha esposa amada, Graça. E aí, o que aconteceu? Aos poucos eu fui vendo que Graça tinha sido criada totalmente diferente. E eu fui me adaptando a ela, né? Eu fui me adaptando a ela. E aí, aos poucos, isso que é criado na mente, se eu crio, eu posso desconstruir, óbvio, não é? Eu fui rejeitando o medo, fui colocando fora. Eu até contei uma vez aí que o meu coração disparava, né? Porque é lógico, se eu fico com medo de alguma coisa que eu tenho, acho que eu vou morrer, o coração dispara, lança adrenalina. E quando eu consultei um médico japonês, eu estava, sei lá, coração batendo a 1000, e eu perguntei para ele, e aí, como é que está? Estou com um problema sério no coração? E ele falou, não, você está ótimo. Eu falei, como ótimo? Estou com esse problema batendo de todo jeito. Ele falou, filho, se você tivesse algum problema no coração, com essa taquicardia você estava morto. Eu falei, então o que é? Qual é o problema? Ele só fez assim, ó. E eu que estou gerando? Sim, você está gerando. Nem crente eu era. Até a lógica, a própria lógica, já resolve o problema. Aí fui andando, falei, poxa, se sou eu, então não vou mais. Quando vier alguma coisa assim, eu vou já, né? Então, a Ju falou, eu estou assim. Hoje não dormi nada, tive uma crise, pânico e noite ruim demais. Então, tudo isso você já sabe, Ju, o que é. Então, da mesma forma como eu fui desconstruindo essa hipocondríaca, que a gente acha, isso aí é uma doença, isso aí precisa tomar remédio, nada disso. É aqui, ó, é você, se você construiu, desconstrói. E aí, nunca mais tive isso, tá bem? Então, queridos, vamos encerrar, pedindo realmente que Deus possa usar a vida de vocês, e quem está passando aí por problemas, e a palavra de Deus diz bem claro, não é? Que o medo produz tormento. Deus é amor. E o amor lança fora o medo. E aquele que realmente teme, sem causa nenhuma, não está realmente aperfeiçoado no amor, ou seja, não está sendo aperfeiçoado em Deus, não está realmente perseverando diante da tribulação, tendo experiências com o Senhor e realmente se alegrando. Quando a palavra fala alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, sempre é sempre, nas coisas boas e nas coisas ruins, tá bem? Então nós vamos encerrar, novamente eu peço aí pelo Eduardo, né, José Viana, para que você possa de alguma forma, assim, ele tem um ministério maravilhoso, né? Dentro do Peru, ele está fazendo um trabalho fantástico ali, só que ele está sem recursos, né? Então, eu gostaria que os irmãos orassem, e se alguém tiver realmente alguma, sei lá, um toque do Senhor para ajudar, então que faça isso. A Marilene escreveu, Gabriel é filho da Marilene. Gabriel foi agora no posto, o Sebastião está estranho mesmo, sem ter tido febre novamente. Então, vamos estar orando por ele, né? Olá, Aquili. Vera, boa tarde, Vera. Então, nós vamos estar orando agora, encerrando. E já oramos pelo Sebastião, mas vamos orar novamente. E se você tiver algum pedido, faça isso agora. Senhor nosso Deus, Pai, nós louvamos o Teu nome, Te engrandecemos e nos alegramos em Ti,
Somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus Todo-Poderoso. E eu peço a Ti pela vida do Sebastião, Senhor. Oh Deus, põe a Tua mão de poder sobre aquela criança. Sossegue o coração da Marilene, do Gabriel, da esposa. E que o Senhor possa estar agindo de maneira poderosa. Fala, Senhor, que não seja nada realmente. Nós pedimos por ele, pedimos também pelos demais que nós já oramos, ó Deus, pessoas que estão na UTI, pessoas que estão passando por problemas, dificuldades financeiras e relacionamentos quebrados, doenças mesmo, Senhor. Então que o Senhor esteja agindo e, Senhor, retira do coração da Ju esse medo insano que o diabo coloca, para que ela realmente possa viver aquilo que o Senhor tem para ela. O inimigo tem usado isso, por ela estar sendo sempre influenciada, para que ela não desfrute da paz do Senhor e não exerça o ministério que o Senhor tem para ela. Ela tem dons, tem habilidades e tem um ministério, mas quando estamos centrados, o nosso foco é a doença, nós não temos condições de olhar para outros, nós vamos olhar só para nós. Então, meu Pai, que Tu possas estar realmente dando a Ju as condições necessárias para ela se posicionar em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, queridos, grande abraço a todos vocês e orem por nós também e que Deus realmente possa continuar usando a vida de vocês. Um abraço a todos, a Eliane, a Roberto, tantos que estão aí. Oscar, me escreve como está a sua esposa, querido. Você pouco fala sobre isso. Abraço, Roberto. Vamos, Senhor, e seja levantando também para o Roberto um lugar para ele ter os seus recursos financeiros. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, te peço. Então, Oscar, você, se estiver me ouvindo, escreve como que a sua esposa está. Eu sei que ela tem feito aí os procedimentos, acho que ele já até terminou, não é? Como que ela está? Bom, se você puder escrever, tudo bem, mas de qualquer forma temos orado por ela, tá bom? Um grande abraço a todos, uma ótima noite. Deus bendiga a todos. Sim, sim, Navarro. Que Deus te bendiga também. E que você possa estar sendo bênção onde você estiver. Tá joia? Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus.